Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Primeiramente, irmãos, pedir perdão ao pastor Maurizão e a toda a igreja, que hoje eu fui traído pela memória. Eu vindo para cá e eu tinha uma certeza tão grande que meu paletó estava no carro. E quando eu desci, eu cacei para um lado, cacei para o outro. Falei, cadê meu paletó? Deixei em casa, irmão. Então a minha mente me traiu, mas Deus é bom. Nós chegamos bem, pegamos essa BR perigosa, mas o Senhor nos guardou na vinda e tenho certeza que nos guardará na volta também. Glória a Deus por tudo isso. Quero convidar toda a igreja a abrir comigo sua Bíblia no livro de Daniel. Daniel, capítulo 3, somente o versículo 28, para a nossa meditação nessa noite. Glória a Jesus. Daniel está depois do livro de Ezequiel. Então, se você chegou em Ezequiel, vai um pouquinho para frente. Você vai chegar em Daniel. Caso tenha chegado em Oséias, volte um pouquinho para trás e então encontrará o livro de Daniel. Daniel capítulo 3 e o versículo 28. Todos encontraram, amém? Amém, Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, de Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Glória a Deus por isso. Me ajude no instante de oração. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez queremos te agradecer pela rica oportunidade de estarmos nesta casa de oração, pedir ao Senhor que glorifique nessa noite o teu nome nas tuas misericórdias e use esse vaso tão pequeno para falar à tua igreja. Aqui, Senhor, o teu Espírito Santo tem liberdade e nós desde já te agradecemos, certo que o Senhor há de falar conosco para a glória do Pai, do Filho e do doce Espírito Santo de Deus. E você que pode, tome o seu assento e assim que possível glorifique ao Senhor com palmas e glória a Deus. Aleluia. A história desses homens, glória a Jesus, é uma história muito conhecida. Quando se fala de Daniel, é fácil se lembrar que ele foi o homem jogado na cova dos leões. Quando se fala de Sadraque, Mesaque e Abednego, já vem na sua memória que esses foram os homens que foram lançados na fornalha de fogo ardente. Então, um pouco da história diz que a Babilônia, Nabucodonosor reinava, e ele estava reinando sobre todas as nações da terra. Então Jerusalém, que era onde habitavam os nossos irmãos Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, foi sitiada, quer dizer, foi tomada, foi destruída. Seus muros foram derrubados, suas portas foram queimadas. Mas o rei pediu para que os jovens, que tivessem uma posição, uma hierarquia familiar ali, alguém que descendia de reis e príncipes do povo de Israel, pudessem ser levados para ter o conhecimento da Babilônia, porque naquele momento essa era a nação mais poderosa da terra. Então todo o conhecimento da língua, as ciências que eles estudavam, iam ser passado para esses jovens, para que esses jovens pudessem servir à mão do rei, pudessem estar diante do rei. Então Daniel, um desses jovens, desde o princípio ele viu o palácio, a Babilônia, e ele viu que havia um banquete que era servido aos jovens, um banquete farto, irmãos. Havia vinho, Vamos conjecturar que naquela época, havia ali um franguinho assado, um porquinho no rolete,
mas era só para quem era escolhido. Talvez o que não era escolhido, né, tinha que tomar aquela canja de galinha abençoada, mais fraquinho, né? Então todos desejavam estar naquela posição, mas nem todos podiam, porque já vinham de uma linhagem real. Só que Daniel não teve isso por um usufruto, porque o prazer de Daniel era glorificar o nome de Deus, e ele colocou no seu coração o desejo de não se contaminar. Então quando ele viu aquele frango, né, se fosse nos dias de hoje, ia estar lá sendo benzido, falando, esse frango é para Aparecida. Daniel falou, não quero esse frango não, esse negócio de senhora aí, não é minha senhora essa pessoa aí não, esse frango aqui é para o São Pedro. Ele falou, mas para mim não serve para São Pedro, para mim é só Jesus, porque a Bíblia diz que não há outro intermediador entre Deus e os homens, só há um, Jesus de Nazaré. Então, conjecturando, né, a nossa maneira de se expressar, Daniel naquele tempo não quis o banquete, a idolatria, porque a idolatria era uma cultura que existia na Babilônia. E Daniel entendeu que mesmo que ele estivesse no meio da Babilônia, a Babilônia não precisava necessariamente estar dentro de Daniel. Eu posso estar na Babilônia, mas a Babilônia não pode estar em mim. Nós estamos no mundo como igreja, mas o mundo não pode estar dentro de mim. Eu convivo com pessoas injustas, mas eu não preciso ser injusta com elas. Eu convivo com pessoas que são mentirosas, mas eu não preciso fazer parte da roda dos mentirosos. A Bíblia diz, bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não anda no caminho dos perversos, dos ímpios, dos pecadores. Então você, no seu trabalho, dentro da sua casa, no meio da sua família, pode conviver com pessoas diferentes, que estão contaminadas com o pecado, mas isso não faz com que você peque também, porque a escolha é individual, a salvação é individual. Daniel entendeu isso. Eu estou aqui, mas eu não preciso ser como eles, eu não preciso me curvar à doutrina deles, eu não preciso servir o Deus deles. E hoje em dia, irmãos, nós vemos que muitas pessoas acabam deixando a Jesus por poucas coisas. A Bíblia vai dizer em Deuteronômio que o Senhor fala uma palavra muito poderosa, dizendo a Israel que o Senhor separou essa nação para ser uma nação santa, uma nação escolhida, diferente do que? Do restante do mundo, irmãos. Se você estudar um pouco, você vai entender que uma das culturas que existiam na época de Moisés, diante do Egito, era as mulheres se maquiarem. Cultura do Egito. As mulheres usavam perucas de várias cores para trocar a cor dos seus cabelos, sabia disso? Cultura do Egito. Sabe qual era o salário dos trabalhadores do Egito? Uma cervejinha. Cultura do Egito. Sabia disso? As pessoas tinham seus animais de estimação mortos, iam lá e mumificavam eles. Aquele bichinho empalhado ficava dentro da casa, e a pessoa passava lá, estava aquele animalzinho morto. O que ela devia fazer? Ir lá conversar. Ô, Bilu, Bilu, Bilu. Bilu, Bilu está morto já. Está conversando com quem? Espiritismo. Cultura do Egito, irmãos. E hoje nós pregamos uma doutrina e alguém diz assim, vocês estão inventando essas coisas. É porque você não está dando voz ao Espírito Santo. O pecado continua sendo o mesmo. O pecado não se iniciou no ano de 2000, não foi no ano de 2022, não foi no ano de 2025. O pecado teve início quando Adão desobedeceu a ordem de Deus. E de lá para cá o pecado tem levado muitas almas para o inferno. Por quê? Porque há muitos crentes, ou entre aspas, que se dizem crentes, mas que não são crentes como Daniel, como Misael, como Azarias, como Abednego, porque são crentes que se curvaram à Babilônia, se curvaram à estátua de Nabucodonosor. Você tem que observar a Bíblia e conhecer o que é a cultura que existia no mundo e o que Deus desejava tirar do seu povo. Outra cultura do Egito, que tinha na época do nosso irmão Moisés,
era os homens usar barba postiça. Você sabia disso? Os homens usavam barba postiça. E os homens depilavam as sobrancelhas. Que coisa feia! E tem crente fazendo tudo isso e dizendo: eu sou crente, mas você é diferente do meu irmão Moisés, do meu irmão Arão. Será que o céu que cabe Moisés, Arão, Daniel, vai caber essas pessoas que se dizem crentes, mas praticam as obras do Egito e da Babilônia? Porque mesmo que o foco aqui no texto seja a Babilônia, entende-se que tanto o Egito, quanto a Babilônia, quanto qualquer outra nação, é tudo farinha do mesmo saco. O Deus verdadeiro é Jesus Cristo. Todos os outros são tudo uma coisa só. Não são deuses. Não podem te salvar. Não podem te libertar. Não podem te curar. Não te dá nada de graça e com amor. Porque Jesus, quando Ele te cura, você já recebeu alguma palavra de afronta do Senhor? Jesus já jogou algum pecado na sua cara? Porque na minha nunca. E nunca foi dito na Bíblia que o Senhor faz isso. Mas esses deuses que dizem aí, que nós sabemos o que são, né? Com a mão que eles dão, a outra mão eles tomam. Às vezes vai lá no terreiro para, me cura de uma enfermidade. Estou com uma dor no joelho. Aí ele te cura do joelho e ele te fere na coluna. Ele fala: estou com dor na coluna agora. Não, eu preciso de uma cura no ouvido. Ele te cura do ouvido e fala: você bateu o seu carro. Por quê? Porque nós sabemos que são legiões de demônios. Só há um Deus no céu, e esse é Jesus de Nazaré, e não há outro. Então nossos irmãos passaram um processo difícil, e aqui é que vai começar a mensagem. Porque Nabucodonosor colocou todo mundo numa grande convocação, para que todos naquele momento, quando chegasse a estátua dele, para a sua glória, o louvor do homem, todos se prostrassem. Mas haviam servos de Deus lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles não quiseram se prostrar. Um crente de porta larga está prostrado. Um crente que está pintando seu cabelo se prostrou. Um crente que tem se maquiado já está prostrado. Está na frente da televisão, está prostrado. Sabe mais a programação da TV do que os livros da Bíblia. Diz que serve a Deus. Que jeito? O seu Deus é aquele que você gasta o seu tempo. Que conversa é essa? Crente domingueiro só vai na igreja de domingo e diz: eu sirvo ao Senhor. Vocês não servem nada, você serve o seu coração. Para servir a Jesus tem que vir com renúncia, tem que deixar a sua vontade, as suas vaidades. Pessoas que estão prostradas num copo de cerveja, diante de um maço de cigarro, não servem a Jesus. Estão prostrados diante das drogas, estão precisando de libertação, e só Jesus é quem pode te libertar. Mas Ele só vai te libertar quando Ele olhar para dentro do seu coração e você estiver pedindo com sinceridade e dizendo: eu não quero mais me prostrar diante da estátua de Nabucodonosor. Louvado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não adianta você confessar aos homens: eu já tentei de tudo. Mas às vezes dentro do seu coração nunca teve sinceridade. É por isso que você nunca conseguiu. Porque Deus tem todo o poder de mudar a sua vida hoje. Mas talvez você tenha pouca fé no Deus do impossível, e por isso as coisas não mudam dentro de você. Mas estes homens foram chamados à presença do rei. E sabe qual era o decreto? Ou você me adora, ou eu vou te jogar nessa fornalha de fogo. Ele diz: não vou te adorar, não vou negar a doutrina, não vou negar o meu Deus, mas as portas de emprego se fecharam para você. O que você vai fazer agora? Como você vai pagar suas contas? Mas a sua família virou seus inimigos. Não é bom. Você perdeu a comunhão dos seus parentes. Negue a Jesus. Você perdeu o contato com seus amigos. Negue a Jesus. É isso que estão dizendo todos os dias e todo dia. Quando alguém está vivendo contra a palavra de Deus, está negando a Jesus. Está vivendo contra essa doutrina, está negando a Jesus, porque essa doutrina não veio do homem, ela é a palavra de Deus, é o ensinamento de Deus para os nossos corações.
Hoje é um culto de libertação, e Deus quer libertar a sua mente que está presa e não consegue ver que essa é a palavra de salvação. Você precisa dar ouvidos ao Espírito Santo de Deus essa noite. Foram colocados à prova de fogo. Já era muita coisa diante do rei. E o rei, enfurecido, disse: se vocês não me prostrarem, vou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Quantos de nós, quando aceitou essa doutrina, o diabo te fez uma oferta e disse: volta para trás, pastor Maurizano, volta para trás, eu vou te enriquecer. Volta para trás, irmã, eu vou colocar o seu marido de volta dentro de casa. Volta para trás, irmão Ronaldo, eu vou abrir as portas que estão fechadas. Mas você disse: não, Satanás, eu vou servir a Jesus. E ele disse: eu vou aquecer 7 vezes a fornalha na tua vida. Mas ele não pôde nada contra você, porque quando esses homens foram lançados dentro da fornalha ardente, foram lançados 3, mas haviam 4, porque com eles estava Jesus de Nazaré. Louvado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sempre que você estiver honrando a palavra de Deus, Deus estará do teu lado. Pode ser que a tua esposa não esteja do teu lado, mas Jesus estará do teu lado. Pode ser que o teu marido não esteja do teu lado, mas o maior de todos está do teu lado, Jesus Cristo de Nazaré. Pode ser que você não esteja vendo a salvação dos teus filhos, mas Jesus está contigo naquele quarto. Enquanto você chora e ora, o Espírito Santo de Deus está clamando com gemidos inexprimíveis pela tua alma, e diante de Deus pedindo: salva, 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 Jesus. Aleluia! Não deixe a tua posição, não deixe a doutrina. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais para provar a tua fé. É por isso que a dificuldade bateu. Às vezes você vem para a igreja e depois que você sai do culto, você fumava um cigarro, você quer fumar 7. É o diabo. Porque ele sabe que se você aceitar Jesus, ele não terá poder sobre a sua vida. Às vezes você fala: eu passei a semana inteira sem beber, mas você assiste um culto, aquela vontade bate, a sua saliva cheira a cerveja. É o diabo. Porque ele sabe que se Jesus chegar, ele vai te libertar, ele vai te restaurar, ele vai curar as suas feridas. Aleluia! É por isso que ele aquece a fornalha, para você desistir. Por isso a Bíblia diz: os covardes e medrosos voltem. Voltem, vocês que não aceitam essa palavra, mas aqueles que querem Jesus, venha como está. Venha da maneira que você se encontra. Ele não está te pedindo nada, ele está pedindo somente para que você creia que ele pode te ajudar, que ele pode te curar, que ele pode renovar a sua fé, que ele pode te libertar dos vícios malditos, que ele pode te levantar do chão, ele pode devolver a sua família, porque ele é o Deus do impossível. Aleluia! Dabasuriandarai, aleluia! Não há nada que seja difícil para Deus. Basta que nós tenhamos fé no Deus que servimos. É a prova da sua fé, a fornalha ardente. Você já reparou na Bíblia algo interessante? Moisés esteve diante do mar. Quando ele olha para trás, Faraó, com quase 600 mil carros e cavaleiros, o povo era quase 2 milhões, existiam crianças, mulheres. Como vou fugir com esse povo? Atrás tem Faraó, do lado um monte, do outro montanha. Como é que eu vou escalar com 2 milhões de pessoas? Flecheiros vão acertar a gente de longe. Na frente o mar. O que eu vou fazer, Jesus? Como é que eu vou passar essa dificuldade da minha vida? Mas engraçado é que Deus, quando envia Moisés para provar a fé dele, para ver se ele ia murmurar, me trouxe aqui para matar, falou que o casamento era de Deus, deu errado, falou que ia salvar minha família, não estou vendo nada. Moisés não fez isso. Moisés orou ao Senhor, aleluia, e pediu direção a Deus. Eu não tenho força, Senhor, o que eu devo fazer? E Deus já tinha traçado a rota de fuga de Moisés. Vai pelo meio do mar, Moisés.
pois sou Deus do impossível. Essa dificuldade na sua vida, às vezes você está achando é o meu fim, e é só o começo para que você encontre Jesus. Satanás falou: joguei nas drogas, vou pegar essa alma, mas Jesus permitiu você chegar lá no fundo do poço, para que hoje ele resplandecesse a luz sobre ti e falar: eu te tiro daí, meu filho, ouça minha voz, aceite-me como teu Salvador esta noite. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses homens viram a fornalha ser aquecida 7 vezes, mas a fé deles estava inabalável. Quem peca contra a palavra tem uma fé fraca, falha, que no meio da dificuldade vai se mostrar através das murmurações, das reclamações, das contendas. Mas uma fé salvífica adora a Deus mesmo diante da morte. Uma fé salvífica se humilha diante de Deus. Diz: eu não tenho como seguir adiante, mas eu sei que tudo, tu podes, Senhor. Eu sei que pode mudar o meu cativeiro, eu sei que pode mudar a minha história. E esses homens marcharam com uma fé salvífica, não temendo a fornalha, não temendo o fogo que saía. E o fogo era tão grande que a Bíblia diz que os homens mais fortes foram chamados para amarrar esses homens e lançar lá dentro. E o fogo, de longe, quando eles abriram as portas, comeu eles vivos. Podia o servo do Senhor acuar. Não, já é demais. Tem crente que às vezes fala assim: se a minha esposa desviar, eu deixo Jesus. Se o meu marido sair da igreja, eu saio também. Fé fraca, fé fingida, fé que não leva para o céu. A fé salvífica é: eu não sei o que você vai fazer, mas eu vou continuar com Jesus. Eu não tenho o que comer no dia de amanhã, mas eu não vou negar a Jesus. Pode ser que eu seja despejado, eu vou sentar na calçada e ainda vou glorificar a Jesus. Essa é a fé salvífica, é a fé que liberta, é a fé que pode mudar a sua história. Mas todas as vezes que você colocar um plano B entre você e Jesus, você nunca vai conhecer a verdadeira libertação do Espírito. Não, eu vou tentar, mas se não der errado, eu volto com meus amigos, para o boteco, para o pagode, para a balada. Vai dar errado. Com Deus é tudo ou nada. Ou você vai com Jesus até a fornalha de fogo, ou você se acovarda e volta para trás. Deus não livrou Moisés de passar uma aflição, não livrou Daniel da cova dos leões. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego de entrar na fornalha, mas Deus livrou Daniel dentro da cova. Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego dentro do fogo. Deus livrou Moisés diante das águas. Aleluia! A dificuldade molda o crente, prova a tua fé. A Bíblia diz que o Senhor falou a Israel: eu te coloquei no deserto para provar o teu coração, para saber o que havia em você. Talvez Deus deixou essa enfermidade chegar na sua vida para saber se você ia abrir a sua boca e falar: foi depois que eu aceitei Jesus que aconteceu isso comigo. Eu era mais feliz quando estava no mundo. Será que não é isso que você tem dito no teu coração? Será que não é essa fé fingida que tem sido o problema da sua vida? Por isso você não consegue ficar de pé. Você cai no mesmo pecado, você erra o mesmo erro, como um menino, porque você não entregou tudo a Jesus ainda. Ainda há um plano B, há uma rota fora de Jesus, não há caminho fora de Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para de inventar planos, para de imaginar coisas vãs. Aceite a Jesus, se entregue a Jesus. Não é onde eu vou trabalhar, quem vai ser meu amigo, qual vai ser minha família. Jesus vai ser a sua família, Jesus vai ser o seu amigo, Ele vai ser o seu sustentador. Não se preocupe com coisas banais.
Entregue-se a Jesus essa noite. Faça um concerto com Deus se tu pecar. Você já conheceu aqui nessa noite que no Egito se cortava o cabelo das mulheres, se pintava o cabelo das mulheres, se maquiava as mulheres. Você já conheceu aqui nessa noite que os homens do Egito usavam barba postiça, bebiam cerveja. Você sabia, você já viu esse negócio que os meninos ficam na rua e aquilo fica borbulhando lá e eles ficam chupando aquilo? Aquilo é uma cultura árabe. Deus não mandou você ser igual ao árabe não, para ficar fumando cigarro não. Deus mandou você ser uma nação santa, um sacerdócio real, porque Deus falou que esse corpo seu aí não é seu, está te emprestado, mas é a morada do Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo mora em você e você se reveste de vícios e vaidades e prostituições? Ele não pode habitar num templo assim. Ele tem que habitar onde é santo. Ele não pode habitar num templo em que os olhos são adúlteros, estão caçando as mulheres na rua. Ele não pode habitar de um templo em que a boca é mentirosa, é enganadora. Ele não pode habitar onde a mão é trapaceira, onde a pessoa rouba, engana, é mal pagador. Ele não pode habitar nesse templo, porque esse templo está sujo e a sujeira é o pecado. E esse templo precisa ser lavado, e só tem uma coisa que pode lavar a minha e a tua vida: é o sangue de Jesus Cristo. O sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário. Esses jovens foram jogados lá dentro, e a Bíblia vai dizer que Nabucodonosor tomou um susto e disse: mas nós não jogamos 3, porque vejo 4. Porque quem tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com ele. Se você honrar a palavra de Deus, Deus vai honrar você. Vai te honrar no trabalho, vai te honrar na tua família, vai te honrar onde você colocar a planta dos seus pés, vai te honrar na igreja. A honra de Deus para aqueles que são humildes. Diante da humildade vai a honra, diz a palavra do Senhor. Mas quem é soberbo, quem bate no peito e diz: eu tomo conta, eu consigo, eu caminho sozinho, eu não preciso de ninguém, Deus diz que o soberbo, ele vomita da sua boca. O mundo está cheio de soberbos, e para você aceitar Jesus, você tem que romper com a soberba e ser humilde, para se prostrar aqui e dizer: eu reconheço que sou um pecador e eu preciso de um Redentor que se chama Jesus de Nazaré. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Trabalho, sorebedebere, sorehai. Nabucodonosor viu o anjo do Senhor, e ele, que era um homem soberbo, tinha construído uma estátua para sua glória, abriu a bocona, o soberbo, para dizer: o teu Deus Sadraque, o teu Deus Mesaque, o teu Deus Abednego é o único Deus entre os deuses. Rabai, sou Kemenehai. O que Deus mandou eu vim aqui dizer para você essa noite é que se você passar a tua prova fiel, o teu testemunho será motivo de muitas almas virem para a casa do Senhor. Se você ficar fiel a Deus, através do testemunho na tua vida, muitas pessoas serão curadas, muitas pessoas serão libertas. Você verá a salvação do Senhor diante dos teus olhos. Mas se você se acovardar, se você deixar a doutrina, você vai perecer como você viu perecer os seus parentes no pecado, no engano. Vidas que foram destruídas por drogas, vidas que foram destruídas com casamento, pessoas que se suicidaram, pessoas que cometeram homicídio, estão trancafiadas atrás de prisões, perderam a sua liberdade. E Deus te chamou aqui nessa noite para te dar uma nova oportunidade, para dizer para você: eu posso mudar a tua história. Você não precisa morrer como teu pai, você não precisa ser como a tua mãe. Seja como meu filho amado, seja como Jesus Cristo esta noite. Aleluia. Ele é o modelo. Aleluia. Seja fiel ao Senhor na prova, na angústia, na perseguição. Está queimando a fornalha, mas maior será o fogo do Espírito Santo que vai queimar o teu coração. Aleluia. Para você não desistir.
Jeremias, já cansado das batalhas da vida, ele diz: me calarei, Senhor, não aguento mais, Jesus, não vejo mudança. Mas quando ele percebeu, ele teve de abrir a sua boca e dizer: mas um fogo arde em meus ossos. Quem está sentindo o fogo do Espírito Santo arder o teu coração nessa noite, para dizer: permaneça, caminha comigo, ser fiel à minha palavra, guarda a minha doutrina, honra a minha casa, aleluia, e eu honrarei as promessas que tenho contigo, com a tua família, honrarei, aleluia. Essa é a palavra do Senhor nessa noite, porque Deus é fiel. E ele diz a Jeremias: o que vê, Jeremias? E Jeremias diz: eu vejo Rabai Sokemenehai, Rabada Soribirishiri Andarai, uma árvore de amendoeira, Rabada Sokemenehai. E a palavra do Senhor para Jeremias: Recanca Rabada Sokemenehai, revistes bem, Jeremias, porque eu velo para cumprir a minha palavra. Quem pode sinta a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus, renovando o teu coração, avivando a tua fé, te chamando para caminhar uma milha mais. Será que você aguenta? Será que o Espírito Santo não está te dizendo? Será, pastor Maurizão, que o Senhor aguenta caminhar uma milha mais comigo ao teu lado? Ele seguirá contigo. Aguenta, minha irmã, aguenta, meu irmão, Ele estará contigo. Você não estará sozinho. Pode ser na fornalha, pode ser na cova, diante do mar, Ele vai passar conosco, aleluia, porque Ele nos prometeu. E a Bíblia diz que Ele não pode mentir. E a promessa que Ele fez é: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Espírito de Deus está aqui, aleluia. A graça de Deus nesse lugar. É noite de renovo, de cura, de libertação, de salvação de almas. Sinta a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus passeando na igreja, para ver se ainda há um coração humilde, se ainda tem um coração quebrantado, que quer aceitar Jesus essa noite. Venha para Jesus, filho, venha para Jesus, filha, venha fazer um novo compromisso. Deus está te chamando, venha se unir, venha aqui na frente, venha enquanto é tempo. Ele está te chamando, aproveite a oportunidade, se prostre ao Senhor, adore ao Senhor, venha e entrega a sua vida, entrega a sua causa, entrega a sua família nas mãos de Jesus. É só Ele que pode mudar a minha e a tua sorte nessa noite. Louvado e agradecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou falar pela última vez. Há mais alguém para o Senhor essa noite. Você não está rejeitando essa pessoa pequena. Você está rejeitando o Espírito Santo de Deus. Porque se Ele está falando, Ele sabe que há mais alguém que precisa ser liberto de vícios malditos, que precisa ter o seu casamento restaurado. Ele está chamando: vem aqui, faça prova de mim, se eu não sou o Senhor, aleluia, para mudar a tua história nessa noite. Aonde está você? Aonde está uma alma para Jesus? Mais uma alma para Jesus, igreja. Glorifica ao Senhor com palmas, igreja. Jesus está aqui. Ele trouxe salvação a essa casa. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tem mais alguém? Eu vou contar até 3. Você tem 3 segundos para decidir. Eu conto 1. Tem mais alguém para Jesus essa noite? Venha para Jesus. Você já foi para tantos lugares. Falta você ter um encontro verdadeiro com Jesus de Nazaré. Eu vou contar 2. Tem mais alguém para Jesus? O Espírito Santo de Deus está te dando a oportunidade. Agora, é agora que Deus vai mudar a tua história nessa noite. Aleluia. Eu vou contar 3.
Glória a Deus, aleluia. Deus está neste lugar. Abaixou que Rabadá, sou Xirianda, Rabadá, sou Rixai, sou as nações estão lá guerreando, mas há um que se chama Senhor dos Exércitos, e Ele peleja por nós. Rabadá, sou que Eu vou passar para o nosso pastor Maurizan apresentar essas 3 almas para Jesus de Nazaré essa noite. Receba o nosso pastor com palmas e glória.